Muito bem, nós vamos iniciar a nossa segunda aula de Mariologia. Vamos fazer a continuidade. Deixa eu compartilhar aqui os nossos slides. Vamos continuar com o tema de Maria, desta vez, Maria na patrística, século II até o século VIII. E aí vamos ter essa contraposição que vai aparecer Eva Maria. Quem é Eva, quem é Maria, qual é a reflexão que é feita no período patrístico. Então, nós estivemos olhando, analisando, lendo, estudando Mariologia na Bíblia, não é? E agora o segundo momento é Maria na patrística, que é exatamente aquele período que vai logo após os apóstolos até o século VIII. Nós vamos ver tanto no Oriente como no Ocidente, tá bom? A igreja, ela está presente no Oriente e no Ocidente. Aliás, a igreja, né, nasceu lá no Oriente. A igreja nasceu em Israel, com Jesus, os apóstolos, depois veio para o Ocidente. Então, nós vamos ter essa caminhada da igreja nesse período, que é exatamente essas testemunhas. Isso é importante eu falar para você. São aquelas testemunhas, tanto os leigos, como os padres, como os bispos, né, o próprio Papa depois. Então, são as primeiras testemunhas que nós temos logo depois do período apostólico. Então, os apóstolos já se foram e agora entra logo após eles essa realidade da igreja, e é uma realidade, vou compartilhando aqui, é uma realidade onde a igreja vai estar começando a formular teologicamente, claro que não é a teologia ainda como nós pensamos hoje, é uma teologia muito da pregação, e também, claro, né, essa pregação ficou por escritos, os ensinamentos, aí surgiram depois os concílios e assim por diante, certo? Nós vamos acompanhar esse período importante da nossa igreja e faz parte da nossa tradição. Então, como que essa tradição, como esses primeiros pais, portanto, patrística, né, vem de pai, como é que esse período enfrentou o tema da Mariologia de Maria, nossa querida mãe, no mistério da salvação, na história da salvação? Primeiro que nós vamos ver aqui, vamos ver? Aqui nós temos, né, Eva, temos Maria grávida e Eva colocando a mão aqui na barriga de Maria. Nós temos aqui Maria e Eva, é uma pintura de Grace Remington, freira da Abadia do Mississippi, Iowa, nos Estados Unidos. Isso daqui, o que ela quer dizer com essa imagem é Maria redime Eva, certo? Vamos ver isso. Um pouco de calma. Começamos com Santo Inácio de Antioquia, na Síria, bispo, olha o bispo. Morreu aí pelo período de 107 em Roma. Ele escreve aos cristãos de Esmirna assim: Nosso Senhor, que é realmente da estirpe de Davi, segundo a carne, filho de Deus, segundo a vontade e a potência de Deus, verdadeiramente, olha aí, nascido de uma virgem. Isso daí é importante a gente já ir percebendo como que a patrística vai estar trabalhando esses textos. Este texto aqui de Santo Inácio, depois de Lucas, capítulo 1, versículos 27 e 34, é o primeiro testemunho escrito da fé cristã na maternidade virginal de Maria. Então, a maternidade virginal de Maria já começa a ser trabalhada com esses primeiros padres, e o primeiro que traz por escrito essa reflexão é Santo Inácio de Antioquia. O que é importante ressaltar aqui? Que a teologia não está pronta, né? Não está nada pronto ainda. O catecismo não está pronto, não tem nada pronto.
A igreja está começando a refletir sobre a sua realidade. Então, Santo Inácio é o primeiro que põe a questão mariológica, uma questão mariológica importante, que é a questão da maternidade virginal. São Justino, o próximo, Siquém, nasceu ali, né? Filósofo, veja bem, já não é bispo, né? É filósofo, é um leigo. Ele morreu por volta de 165 em Roma. Então, Roma já está estabelecida como a sede da igreja. Claro que aos poucos isso é que vai se dando, né? Agora a gente tem claro. Na época não estava tão claro assim. Justino é o primeiro a estabelecer um paralelismo entre Eva e Maria. Olha só, né, a importância desse paralelismo, e esse paralelismo vai voltar, talvez com outras nuances, mais para frente, mas é importante a gente acompanhar isso. E ele diz: sabemos que ele quem? JC, Jesus Cristo, se fez homem por meio da Virgem, a fim de que a desobediência originada da serpente fosse eliminada pelo mesmo caminho em que iniciou. Eva, virgem, concebeu a palavra da serpente e deu à luz a desobediência e a morte. Maria, a virgem, também virgem, né, como Eva, concebeu fé e alegria ao ouvir do anjo Gabriel a boa nova, que o Espírito do Senhor viria sobre ela e a potência do Altíssimo a cobriria, pelo que o ser santo que deveria nascer dela, Maria, né, seria o Filho de Deus. E Maria respondeu: seja feito em mim o que disseste. Então, São Justino, escrevendo aí para o Trifão, ele faz essa discussão sobre Maria, a sua virgindade, e fala também de Eva, na sua reflexão mariológica. Eva é aquela que deu à luz a desobediência, aquela mulher que desobedeceu e ainda ofereceu, né, o objeto do pecado para o seu esposo, e aí os dois pecaram. Maria é a virgem que vai fazer o contrário, né? Que vai trazer a luz, vai trazer a salvação, vai, pela sua obediência. Eva, desobediência. Maria, obediência. Essa reflexão vai ser analisada hoje em dia. Atualmente vai ter uma outra reflexão, mas é importante a gente acompanhar essas primeiras reflexões ali nos primeiros séculos da nossa igreja. Então vamos ver agora. Isso. Santo Irineu de Lyon. Depois Orígenes e Tertuliano, também outros nossos padres da igreja. Santo Irineu de Lyon nasceu em Esmirna, na Ásia Menor, bispo, erudito, escreveu a diversos hereses, morreu por volta de 202, século III. Irineu desenvolve o tema Maria Nova Eva. Está vendo o paralelismo? A sua teologia vem focada numa dimensão salvífica, já, então a reflexão dele já anda um pouco mais. Maria entra neste enfoque, como que ela entra? Como a nova Eva. Irineu coloca a recapitulação. O que é a recapitulação? É a fase final do único plano de Deus, plano que contempla a criação e a salvação. Entre os dois momentos, existe progresso, continuidade, restauração e superação. Isso quer dizer, em relação à criação decaída, a obra redentora nesta recapitulação é uma retomada em plano superior. O que acontece que ele está falando, né? No plano da salvação de Deus, nós vamos ter a recapitulação, que ela está entre o começo, né, da história da salvação e o final de tudo o que vai acontecer. Nesse plano está Maria. Ela é a nova Eva. E essa nova Eva vai participar desse plano da salvação, que é cada vez mais, cada vez que passa, é uma retomada em plano superior. Isso, Santo Irineu. É claro que Santo Irineu, Orígenes, Tertuliano e outros
que a gente não vai ver aqui por causa do tempo. Eles falaram muito mais, escreveram muito mais, mas nós estamos pegando o sumo do sumo, né? O resumo do resumo. Orígenes de Alexandria. Alexandria já é no Egito, não é? Ele é um filósofo e trabalha filosofia cristã também no século III, já quase do final. O que Haritomene, cheia de graça, lembram lá do Evangelho, né? Ave cheia de graça. Que Haritomene, que significa cheia de graça, esse termo grego, é um título pessoal que jamais foi dirigido a alguém. Orígenes exalta a virgindade de Maria e sua humildade e a sua grandeza. Maria não teve outros filhos, portanto, a virgindade de Maria é perpétua, né? Depois do nascimento, depois de dar à luz a Jesus. Orígenes apresenta motivação. O que ele diz? Vejo em Jesus as primícias da castidade masculina no celibato e em Maria as da castidade feminina. Seria sacrílego atribuir a uma outra pessoa que não a ela essas primícias da virgindade. Então, ele está exaltando a virgindade de Maria, né, como a primeira virgem deste novo tempo cairótico, o tempo da salvação. Maria é a cheia de graça. Ela recebeu toda a graça do Espírito Santo de Deus para cumprir a missão que ela recebeu do próprio Deus. Agora vamos ver Tertuliano, de Cartago, apologista. Cartago, claro, fica na África, né? Está ali, também do século III. Este considera a concepção virginal de Jesus como uma verdade da Igreja. Então, Orígenes falou da virgindade perpétua, Tertuliano já está falando que ela concebeu virgem. Depois nós vamos ver, né, esse ensinamento da Igreja no dogma da virgindade de Maria, virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. E isto em linha do paralelismo Eva-Maria. Então, Tertuliano também já retoma o paralelismo Eva-Maria. Deus, agindo em direção contrária, recuperou a própria imagem e semelhança que o demônio tinha destruído. Olha o que ele diz. Eva, a virgem, com sua palavra, construiu a morte. Uma outra virgem deveria introduzir-nos o verbo divino construtor da vida. O que este sexo arrastar à perdição deve ser conduzido à salvação pelo mesmo sexo. Eva prestou fé à serpente, Maria a Gabriel. O pecado de fé da primeira foi remediado pela fé da segunda. Então, nesse paralelismo, né, ele diz que se por uma mulher entrou a morte, por uma mulher entra a vida, certo? Também ele está dizendo para nós que a perdição entrou pelo sexo feminino, olha só, né, vocês, a reflexão lá no começo, e também pelo mesmo sexo, quer dizer, o sexo feminino traz a redenção, nos redime de todo o pecado pelo seu filho Jesus. Eva obedeceu à serpente e Maria obedeceu a Deus ali na pessoa do anjo que a visitou. Certo? Vamos adiante, Tertuliano. Vamos agora para do século IV até o século V, que é os dois concílios que acontecem nessa época, concílio de Nicéia e o concílio de Éfeso, e quem é, né, que estava nesse período aí cumprindo uma intensa literatura cristã. Então, o primeiro momento de liberdade da Igreja no Império Romano, e já se impõe a distinção entre escritores do Oriente e do Ocidente. Então, aqui já começa a aparecer escritores do Oriente e do Ocidente, e vocês vão perceber, né, é importante dizer isso, vocês vão perceber as diferenças que já vão existindo. Nós já estamos aqui com o Império Romano já quase entrando em decadência, né? E aí se muda a capital do Império Romano para o Oriente, e aí já essa diferença vai gerar uma série de situações, uma série de problemas. Voltando aqui ao nosso slide,
No Oriente, nós temos, com relação à Mariologia, Maria, temos Santo Efrem. Ele nasceu na Síria, diácono, né? Teólogo, compositor de hinos, monge, cantor. Ele morreu aí por uma peste, né? Foi atingido por uma peste. Provavelmente não era coronavírus, né? Mas foi uma peste aí que ele foi atender as pessoas e acabou pegando essa peste e morreu. Ele é conhecido como o grande cantor de Maria, né? Aquele que passou através de seus cânticos muitos ensinamentos, porque os cânticos trazem uma densa reflexão a respeito de Maria. Santo Efrem, ou Efrem, alguns dizem, cantor inimitável da santidade de Maria, da sua virgindade, olha, né? Do seu papel na economia da salvação. Ele diz: Tu, Cristo, e tua mãe sois inteiramente belos. Não há em ti, Senhor, mancha alguma, nem na tua mãe. Então, assim, não estava certo e já dito, né? E já reconhecido pela tua igreja que Maria tinha sido virgem antes, durante e depois. Essa é uma questão, como disse para vocês, que aos poucos ela vai acontecendo na igreja, até a igreja definir isso. Só que interessante é que a própria igreja, né, as igrejas, os templos, as paróquias, né, as cidades, elas já começavam a celebrar isso. Né? A celebração, o culto já veio antes da teologia, né? Antes da reflexão. Ele faz também o paralelismo entre Eva e Maria, o paralelismo que a gente já conhece. Ele diz: Cristo veio de Eva, mãe de todos os viventes. É verdade, né? Todos nós. Fazendo o pecado, tornou-se causa da morte para todos. Aí, Eva, né? Exato. Floresceu Maria, nova videira, em relação à antiga Eva, e nela encontrou morada a nova vida. Quem que é a nova vida? É o Cristo, o nosso Redentor e Salvador. Passamos para Epifânio de Salamina, de Chipre. Ele é, portanto, bispo, né? Metropolita. Opa, passou aqui. Vamos voltar lá em Epifânio. Vou ver aqui, não saiu a... Vamos voltar de novo, queria mostrar ali o ponteirinho, mas não entrou. Continuamos. Não aceita nenhuma fragilidade ou falta em Maria. Maria toda santa, então não teve pecado, né? Maria é cheia de graça em tudo e é sempre virgem. Quando alguém ousou pronunciar o nome de Maria sem imediatamente acrescentar o de virgem, então a igreja, quando celebrava a Virgem Mãe, né? A Virgem Maria. A maternidade de Maria não vai ter muito problema, a virgindade de Maria já vai ter muito questionamento. Por isso que é preciso pôr, né? A partir do paralelismo, Eva Maria volta de novo, é o primeiro que dá o título de nova mãe dos viventes. Eva, lembra? Mãe dos viventes. A nova mãe dos novos viventes, que é a igreja. Essa nova mãe é Maria. Ele coloca a questão do fim de Maria, tá aí uma outra coisa importante, que vai desembocar depois num dogma, né? Apenas ele diz que o seu final deve ter sido digna da sua condição. Então, é o primeiro que coloca essa questão, né? Será, como é que foi o fim de Maria? Como é que Maria terminou? João Crisóstomo, o grande boca de ouro, né? Crisóstomo é isso. Nascido em Antioquia, ele era arcebispo de Constantinopla, faleceu em 407. Nós já estamos no século V. Né? Século V vai terminando aos poucos essa reflexão patrística no Ocidente, depois no Oriente continua ainda até o século VIII, como nós vimos ali. São João Crisóstomo, lembrando que esse que estou falando agora do Oriente, tá? Ele sustenta a virgindade perpétua de Maria, a maternidade divina e a sua colaboração na salvação. Olha, são 3 ideias importantíssimas que a gente não pode perder, certo? A virgindade perpétua, a maternidade divina e sua colaboração na salvação. Neste último tema, também recorre ao paralelismo Eva-Maria. Vamos adiante.
passando para o Ocidente, nós temos São Zeno de Verona, nascido na Argélia, monge, escreveu 90 sermões, cerca de 90 sermões, foi um mártir no século IV, 372. Ele diz: Maria é a mãe do Filho de Deus, maternidade, portanto. Maria sempre foi virgem, olha, a virgindade de Maria. Ele diz: foi virgem depois do casamento, virgem depois da concepção, virgem depois do nascimento do filho. Então, aqui já começa a delinear, vocês dão licença que eu vou tomar um pouquinho de água aqui, já começa a delinear essa ideia muito forte, né, da virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. Vou deixar gravando assim mesmo, sem problema. O paralelismo Eva-Maria também se faz presente na reflexão de São Zeno. Ele fala que Maria concebeu via ouvido, já ouviram isso ou não? Isto é, concebeu pela fé, acolhendo a palavra, certo? Então, Maria escutou, então ela concebeu via ouvido. Santo Ambrósio é já um grande Santo Ambrósio, aqui já estamos falando de uma figura extraordinária, está ele aqui, né? Santo Ambrósio. Prefeito e bispo de Milão, teólogo, doutor da igreja, morto em 397. Então, vejam bem, ele foi um leigo muito atuante, né? Foi até prefeito de Milão, uma cidade importantíssima. E teólogo, doutor da igreja e bispo, como nós vimos. O maior defensor da virgindade de Maria foi quem? Santo Ambrósio, pai da Mariologia ocidental. Escrevendo alguns livros para as virgens consagradas do seu tempo, aborda explicitamente o tema. Nós falamos as freiras, né, daquela época. Se vocês verem essa questão da virgindade, né, as virgens, ele está falando exatamente disso. A esposa é virgem porque é a imagem da igreja, que é sem mancha, mas também esposa. Então, Maria é a imagem da igreja. Isso é que é importante, né? Como Maria é virgem, a igreja é virgem. Como Maria é esposa, a igreja é a esposa. Maria sem mancha, a igreja é sem mancha. Ainda que os seus membros tenham mancha, mas a igreja não tem. Ele diz: concebeu-nos virginalmente no Espírito e virginalmente nos deu a luz. Aí o Vaticano II repropõe este texto ao falar da igreja, certo? Então, o Vaticano II vai refletir sobre essa questão da igreja e coloca Maria como tipo, né? O Vaticano II, a Lumen Gentium, vai falar isso. Agora vem o grande Santo Agostinho, bispo de Hipona, filósofo, teólogo, doutor da igreja, escreveu muitas obras, morreu em 430. E uma das obras aí que ele escreveu importante sobre essa questão é sobre a virgindade, né, a santidade, a virgindade, orientando também as virgens, né, as moças chamadas a seguir a Jesus. Aos inícios do século V, a santidade de Maria ocupa um lugar central. Maria toda santa, não tem mancha, certo? A questão se torna mais aguda em Santo Agostinho de um lado e os pelagianos de outro. Então aqui entra Pelágio, né, pelos pelagianos, para questionar sobre isso. A questão entra na briga da teologia da graça. Maria é sem pecado pessoal, mas tal por dom da graça. É um privilégio em vista da maternidade divina. Então, aqui começa um outro ensinamento importante, o privilégio de Maria. Né? Toda pulcra, né? E Panagia, toda santa, ela é sem pecado. Certo? Isso daí em vista da sua maternidade divina, quer dizer, da maternidade de Jesus. Ele fala da virgindade, ele lê ali Lucas 1,34, e ele conclui existir um voto de virgindade em Maria. Para Agostinho, a grandeza de Maria vem da sua fé.
A Lumen Gentium 53 recorre a Agostinho nesse sentido. Então, também o Vaticano II vai trabalhar a fé de Maria. Ela é grande porque ela acreditou. Maria é a figura da igreja, a mulher do Apocalipse, lembra que nós vimos? O capítulo 12. É a Virgem Maria de Santo Agostinho, a qual íntegra deu à luz o cabeça, Jesus, né? Íntegra e manifesta, ou integra e manifesta, que já muda, né? Em si a figura da igreja. Ela integra a figura da igreja e ela manifesta essa figura, joguinho de palavra ali. Que como Maria, dando à luz o filho, conservou-se virgem. Maria conservou-se virgem, a igreja é virgem também. E ela está em todos os tempos dando à luz aos membros. E por isso a igreja não perde a virgindade, continua virgem como Maria. Maria é mãe dos membros de Cristo. Interessante agora, né? Esse relacionamento de Maria com os membros da igreja, os irmãos de Jesus, certo? Isso é importante. Maria única a ser ao mesmo tempo mãe e virgem no espírito e no corpo. Espiritualmente, não é mãe da cabeça, o nosso Salvador, do qual antes recebeu a vida, mas sem dúvida, mãe dos seus membros, enquanto cooperou mediante o seu amor a gerar a igreja dos fiéis que formam os membros daquela cabeça. Então, Maria é mãe do nosso Salvador enquanto homem, né? Claro, ela gerou o homem Jesus. Quem gerou espiritualmente desde todo sempre é o Pai. Mas essa questão do Theotokos nós vamos ver. Aliás, já vimos, né, alguma coisa, mas vai ficar mais para frente. O Concílio de Éfeso e o fim da época patrística. Já estamos chegando no fim da época patrística. Temos aqui uma imagem do Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso, século V até o século VIII, e aí termina a patrística. O Concílio de Éfeso, 325, marca uma data de máxima importância para a doutrina mariana, pois se consagra definitivamente o Theotokos, mãe de Deus, e aí aparece a figura proeminente de Cirilo de Alexandria, com a rejeição de outro título defendido por Nestório, tá aí, né? Um outro padre da igreja aí, mas ele defendia a tese do Christotokos, não Theotokos. E aí há uma crise, né, muito grande aí, um conflito muito grande na reflexão. Em Éfeso, então a igreja, né, por conta dessa crise, se reúne em Éfeso e confessa de público e definitivamente a sua fé na maternidade de Maria. Certo? Então aqui Maria é Theotokos. Se pode dizer que Maria é mãe de Deus, sem problema nenhum, porque Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Nestório dizia, não, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe só de Jesus. Ela é mãe da parte humana de Jesus, só isso. Não é mãe de Deus. E Cirilo, com o concílio, aliás, Cirilo, que praticamente definiu tudo isso, e o concílio foi aceitando, né, as propostas, de que Maria pode ser chamada mãe de Deus, porque Jesus, ele é também o Cristo, ele é o Filho de Deus. Continuemos. Após o concílio de Éfeso, no Oriente, verifica-se uma expansão importante na liturgia e na piedade mariana. Veja que a liturgia caminha, né? Multiplicação de discursos e sermões sobre Maria e a doutrina relativa. Então, isso começa a se multiplicar nesses discursos sobre Maria. O concílio definiu Maria como mãe de Deus. Nossa, né? Cresceu aí o culto a Maria. Principais nomes: Germano de Constantinopla, 733, André de Creta, 740, morreu, né? Aqui tudo é o nascimento para a vida eterna. E João Damasceno, em 749. A questão mais debatida é a questão da santidade de Maria. No fim do período patrístico, no Oriente, pode ser afirmado que a ideia de santidade de Maria, desde a sua concepção, está explicitamente lançada, ainda que não se tenha uma consciência clara do fato. É óbvio, né? É uma reflexão nova. É uma reflexão nova. O povão praticamente não tinha muito problema com isso, né?
já estava celebrando. Conclusões desse período patrístico. Pontos adquiridos. Se reconhece solenemente a maternidade divina de Maria em Éfeso, então, né, Maria, Mãe de Deus, está proclamado. Reconhecimento da virgindade perpétua de Maria, então, Maria é virgem e continua virgem sempre. Se reconhece também a santidade excepcional de Maria, Maria toda santa. E reconhece-se também uma cooperação especial de Maria na obra da salvação. E aí ajuda a reflexão do paralelismo Eva-Maria. O que ficou ainda a debater? O termo da existência terrestre de Maria, como é que Maria terminou a sua vida? E a sua concepção imaculada de que o Oriente já tinha intuições. Maria é imaculada? Como que é? Para nós isso parece que, né, já está claro, mas será? Terminou o período patrístico. Vamos caminhando, que temos um pequeno tempo. Vamos ver um pouco mais de brevidade, Mariologia na Idade Média, certo? Séculos V até o século XV. Então, na hora que terminarmos aqui, já estaremos no século XV. Nós temos aqui Santo Domingo recebendo o terço da Virgem Maria, o rosário, né? E aqui nós temos uma imagem do filme sobre... Ah, tá, agora pegou. Sobre a Imaculada Conceição e a defesa de Duns Scoto. John Duns Scoto é esse aqui, né, um franciscano, e os dominicanos aqui de preto atrás dele, e aqui um outro dominicano que combate a Imaculada Conceição. Mas que pode isso, padre? Gente, é reflexão, né? E às vezes a reflexão é acalorada. Às vezes a reflexão não é fácil, não está ainda claro. Então, quem propõe determinada reflexão precisa explicar bem. Está balançando um pouquinho aqui, mas é onde está meu computador aqui, né, em cima da mesa, mas também em cima do suporte que ele, de vez em quando ele balança. Não se assuste. A Mariologia, então, na Idade Média. A piedade devocional marial ganhou espaço. Basta que nos lembremos do surgimento do Santo Rosário, 1208, com São Domingos de Gusmão. Das inúmeras devoções marianas e das revelações privadas que ocorreram a vários santos. Então, várias revelações, né, visões e assim por diante. Nós vamos ter nesse período. O Tratado da Santíssima Virgem de São Bernardo de Claraval, no século XII, 1153, ele faleceu. Esse tratado é a obra mariológica que marca esse período, vai marcar muito esse período. O período medieval ainda, percebemos, grandes controvérsias mariológicas, principalmente no que diz respeito à Imaculada Conceição de Maria. Esse vai ser um período muito marcado, né, por essa polêmica. As universidades eram verdadeiros polos de discussão entre teólogos franciscanos a turma do Dom Mamed, e dominicano, né? Nós temos dominicano aqui na nossa diocese. Apesar destes últimos terem todo um histórico devocional, né, os dominicanos, eram os frades menores, os franciscanos, que defendiam a Imaculada Conceição de Maria, Concepção de Maria, encontrando a sua figura mais expressiva no beato português, né, João dos Escotos. São Tomás de Aquino, aí, né, grande figura dominicana, ele não fez um tratado de Mariologia, provavelmente por ser dessa escola de pensamento. Certo? Vamos adiante. Não vamos parar muito na questão histórica, né, gente? Mariologia na Idade Moderna, vamos ver século XVI até o século XIX. Até porque nós vamos ver daqui a pouco essa discussão quando tratarmos do dogma da Imaculada Conceição. A Mariologia na Idade Moderna. O período moderno é marcado pela teologia sistemática. Então, aqui já, sim, aparece a teologia como a gente imagina hoje, né? Começa a aparecer. E a Mariologia entra neste campo, diante da reforma protestante,
que promoveu um corte radical na devoção aos santos e, sobretudo, a Maria, nossa mãe. O que aconteceu, né? Nessa idade moderna começa a reforma protestante, né? Lá está Lutero, né, pregando na universidade as suas 90 teses, né, do seu pensamento contra tudo que ele achava de errado na igreja. E aí, o que ele faz? Uma das coisas que ele faz é santo não mais, e Maria não tem esse peso todo mais, né? Apesar de ele gostar muito de Maria, ele ter escrito algumas obras a respeito de Maria e ter falado muito bem dela, eles vão ter um forte acento no pensamento de Cristo como o único Salvador, e aí exclui tudo o resto. Não precisa de mediador, certo? Aí vem a Contra-Reforma Católica, claro, o catolicismo reage, né, a essa situação toda e retoma com mais vigor a figura de Maria. Fez um efeito contrário, né? Com isso, Francisco Soares, no século XVI, cria o primeiro tratado mariano. E Plácido Nígido, no século XVII, é ele quem cria a palavra Mariologia, né? Ele escreve e ali, então, já aparece Mariologia, o termo. O Concílio de Trento, que está dentro dessa linha da Contra-Reforma, foi realizado de 1445 até 1563, declarou que Nossa Senhora é considerada pela Igreja imune de toda a culpa atual, mesmo que mínima. Então, Maria não tem pecado, gente, é isso que está dizendo. Reafirmou ainda o Concílio de Trento a veneração e invocação de Maria e dos santos. Então, antes já havia um outro concílio que afirmou essa questão das imagens e do culto a Maria, da veneração a Maria, e isso acabou crescendo, né? Aqui é uma imagem, né, dos escritos do Concílio de Trento, como a gente vê ali, certo? O Concílio de Trento também renovou a legitimidade do culto das imagens sagradas, seguindo a tradição autêntica da Igreja. Assim, o concílio se expressou: as imagens de Cristo e da Virgem Maria, Mãe de Deus, dos santos, devem ser guardadas nas igrejas. Estão vendo? Porque muita gente, né, influenciada, principalmente nos países onde Lutero e o grupo de príncipes alemães que seguiram Lutero, né, eles questionavam tudo isso e começaram a tirar das igrejas as imagens. Por isso que o concílio está falando isso daqui. Devem ser guardadas nas igrejas, onde se lhes devem prestar a devida honra e veneração. Não por crer que haja nelas divindades ou virtude alguma, a quem queremos adorar ou pedir favores imitando os antigos gentios. Nada disso. A igreja não está pensando em adoração, né? As imagens nem a Maria. Que propunham toda a sua confiança nos seus ídolos. Está longe disso. Mas aí vem a explicação. Porque as honras que lhes prestamos, a Maria, aos anjos e aos santos, referimos aos protótipos que elas representam, de sorte que, quando beijamos uma imagem, ou nos descobrimos, ou prostramos-nos diante delas, de qualquer dessas imagens, quem que nós adoramos? Jesus. E veneramos os santos por elas representadas. Está vendo? Uma imagem é o protótipo daquele verdadeiro modelo que existiu. Uma imagem de Maria, a gente venera Maria, não a imagem, né? A imagem representa, ela é um protótipo. Vamos adiante. Aí cresce, né, a Mariologia, que nós chamamos de Mariologia devocional. Diante do iluminismo dos séculos XVIII e XIX, então aparece o iluminismo que vai questionar a igreja, né? A Revolução Francesa é parte disso, do iluminismo. Chegam a introduzir naquela igreja que pegou fogo há pouco tempo, Notre-Dame, né, eles chegam a introduzir uma imagem lá da deusa da razão. Iluminismo porque é a razão, né, o racional, é o intelecto, a razão que ilumina a nossa vida.
né? Não é Deus, não é o espiritual. O espiritual está aí tudo, mas não influencia muito, não. Então tem que acabar com essa história. Cada homem, cada ser humano tem que assumir a sua vida por conta própria e não ficar dependendo disso ou daquilo. Vou ler aqui que ajuda nessa compreensão. Então, o iluminismo do século XVIII e XIX ele é marcado pelo antirreligioso e crítico da Igreja, tá vendo? Surge, então, uma mariologia devocional de cunho afetivo, na qual se misturam elementos simbólicos e racionais. Assinasse o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort, está voltando, né? E o culto a Nossa Senhora retoma fôlego em escala mundial, sob o estímulo de eventos prodigiosos. São as aparições, gente, principalmente de Maria em Paris, na Rue du Bac, em 1830, né, que é Nossa Senhora das Graças, né? La Salette, no século XIX, aqui, 1846, e Lourdes, né, que é uma das mais famosas, 1854. Olha aí a imagem de Lourdes. Então, essas grandes aparições contribuem para o fortalecimento do culto a Maria, né? A nossa mãe. Maria apareceu, e daí? O que ela falou? O que aconteceu? O culto a Maria conhece, então, um desenvolvimento tão forte também por reação à irrupção no cenário mundial de várias ideologias ateias. Ó, surge uma ideologia ateia, o culto a Maria sobe, né? Cresce. Como o iluminismo, que era completamente ateu, o liberalismo, o marxismo, bem como a difusão do modernismo. O modernismo também quer deixar a igreja de lado, né? Tudo é moderno, sem igreja melhor. Duas posições vão aparecer muito fortes aqui, que aí é importante, né? O maximalismo e o minimalismo. Então é importante essa questão e já fiz um aceno a isso. Né? Maria, nós pegamos até aquelas duas imagens, né? De Maria rainha, né? Poderosa e até certo ponto um pouco distante da realidade do povo, e a outra visão, né? De Maria, que nós chamamos ali atrás de tendência, de Maria tão pobre, tão simples, tão humana, que parece não ter nada de espiritual para oferecer. Aliás, isso é um problema, não é? Isso é um problema, essa reflexão. Nem tanto ao maximalismo, nem tanto ao minimalismo. Parece que é uma tentação que a gente tem. A Mariologia no século XX, já estamos nos anos aqui 60, né, do século XX. Ele se inicia com um movimento de retorno às fontes do cristianismo. Quais são as fontes do cristianismo? Bíblia, patrística, liturgia. Conhecida como Nouvelle Théologie, que encontra seus maiores expoentes, quem? Ratzinger, aqui ainda não era o Papa, né? O Hans Urs von Balthasar, grande teólogo alemão, Henri de Lubac. Olha, então nós temos um novo movimento agora em relação à igreja toda, não só a questão de Maria, né? Mas a igreja toda precisa voltar às suas fontes. Né? Aqui está as fontes, olha. A igreja tá vendo muita coisa acontecendo, e o que era forte era mais o maximalismo mariano. E a igreja precisa olhar para a igreja nascente, a igreja dos evangelhos, das primeiras comunidades da Bíblia. A igreja precisa olhar para a patrística, né, para os santos padres, a igreja precisa olhar para a liturgia. Parece que tem muita... Então, eles fazem até um certo questionamento também do maximalismo. Assim, toda a Mariologia armada, somente sob argumentos da tradição, principalmente do raciocínio escolástico e de seu método dedutivo, triunfalista e maximalista, começa a entrar em crise. Estão vendo? Era preciso que se voltasse às raízes e considerasse a Virgem Maria como sendo verdadeiramente senhora, mas também criatura. Para o pesar do tomismo leonino, de Lagrange, Cardeal Ottaviani, dentre outros, que defendia a tese mais maximalista.
Também para o pesar de certos teólogos liberais que queriam mostrar apenas o labor de Maria de Nazaré, aquela que tinha uma vida comum, sem nada de extraordinário, com as dificuldades corriqueiras de qualquer ser humano, que é o minimalismo. Então, eles fazem uma reflexão tanto questionando o maximalismo como questionando o minimalismo. E isso tudo vai aparecer aí no Concílio Vaticano II. Maria, então, aquela que não tinha nada, né, de extraordinário, com dificuldades corriqueiras de qualquer ser humano, minimalismo. Mas se esqueceram que a dimensão interior espiritual, e aí o Vaticano II, né, influenciado por esse Nouvelle Théologie, né, vai trazer a reflexão da igreja, a Lumen Gentium, vamos ver isso também. E Maria era aquela que a tornava grande a ponto de ser assunta ao céu em corpo e alma. E aí vem também, em 1950, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, certo? Então vocês entendem mais ou menos agora o que aconteceu até no Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II, em 1962 até 65, né? Ali nós temos a Lumen Gentium, né, uma Constituição Apostólica, no capítulo 8. Esse capítulo 8 é que vai apresentar Maria em relação a Jesus e não isolada. Na verdade, né, o capítulo 8 trata de Maria dentro de uma Constituição falando da igreja. Então, Maria está na igreja, né? Nós já fizemos essa reflexão um pouco antes. Não isolada. Traz novas luzes para os dogmas e o culto. Elabora discurso mariano que supera as lógicas dos privilégios e o minimalismo mariano. Então, né, maximalismo, aqueles grandes privilégios, etc., e o minimalismo, aquela senhora, né? Maria, desdentada, como disse aquele teólogo, a gente lembra até hoje. Não pretende o Concílio Vaticano II responder a tudo, deixa o trabalho dos teólogos para eles que resolvam toda essa situação, não se refere a tratados devocionais, não trata disso, o concílio, mas ele articula textos bíblicos e patrísticos. Então, o concílio aprofunda a questão de Maria, Mariologia. Nós vamos ter aí, a partir daí, a Mariologia, né? Tá pronto. Maria, para o concílio, é o protótipo da igreja e nem toda forma de devoção mariana na igreja é aceita. Então, o concílio também questionou, né? Não é a devoção, veja se vocês entendem. É o devocionismo, certo? Só lembrando que nós sabemos que Maria apareceu, né? Teve várias aparições de Maria. Mas teve uma igreja aí que choveu e fez uma silhueta assim, né? De infiltração e parecia ser Maria. O pessoal começou já toda a peregrinação para a igreja, depois secou aquilo lá, acabou. O pessoal não apareceu mais, nem na igreja, né? Nos anos 70 aparece a Maria de Nazaré. Então vem na década de 70 uma espécie de minimalização da figura da Virgem Maria. Então já cai no outro extremo, né? Chegando ao absurdo de afirmar: já se falou demais sobre Maria, agora é tempo de se calar. Olha o absurdo, né? Há uma grande crise na teologia e principalmente na devoção mariana. A retomada da Mariologia vem com a Marialis Cultus, de Paulo VI, né? Tratando do culto a Maria, ele traz ali uma teologia, um grande teólogo, Paulo VI. 1974, a Mãe do Redentor, 1987, e a Carta sobre o Rosário, essas duas aí de João Paulo II, JP II, certo? Atualmente, a Mariologia expressa a pluralidade do mundo em suas culturas, é isso mesmo que o autor disse, né? E aqui eu peguei do Murad, ele que fala isso, né? Há uma pluralidade de mundo, de culturas, e a cada cultura expressa da sua maneira o seu culto a Maria. Há trabalhos bem fundamentados sobre Maria na Bíblia, desenvolvem pesquisas a respeito de Maria no diálogo interreligioso com o islamismo, judaísmo, religiões afro-americanas. Tem-se a contribuição da TL, da Teologia da Libertação, Teologia Feminista, Ecoteologia, etc.
interpretam-se os dogmas com dupla finalidade, a tradição e a contemporaneidade. O que o dogma lá atrás está dizendo para nós hoje, né? E há uma volta também agora, mais perto de nós, ao devocionismo. Então, essa imagem diz respeito a Maria, né? E essa também, né? Maximalismo, minimalismo, ou também a gente pode ler como Maria influenciada pelas culturas, certo? Nós temos aí o dogma mariano, mas o tempo nosso já terminou para esta segunda aula, e na próxima aula, então, nós vamos falar dos dogmas marianos. Maria, Mãe de Deus, portanto, a maternidade divina, a virgindade de Maria, a Imaculada Conceição e a Assunção de Maria. Nós vamos ver na próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus.